Olá pessoal, tudo bem? Passando para explicar sobre as folhas que entreguei para vocês estudarem em casa e também de forma física na aula anterior. Pois bem, a gente tem aqui a introdução na questão de graus, de notas e que vai facilitar na formação de acordes. O que seriam graus? Graus nada mais é do que uma nomenclatura em algarismo romano de todas as notas começando pela tônica. A gente já viu isso nas nossas aulas anteriores. Pois bem, de uma forma mais simples para explicar em vídeo, se nós pegarmos a escala de Dó, apenas as notas, temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Até o Si que a gente conta. Pois bem, o Dó seria o 1 em algarismo romano, é o primeiro grau. O Ré seria o 2 em algarismo romanos, que aí é o segundo grau. O Mi, o terceiro grau, são aqueles três pauzinhos, né, em algarismo romano, e assim por diante, ok? Então, se você ainda não gravou bem os algarismos romanos, sugiro gravar pelo menos até o sétimo grau, porque é nisso que está constituída a música e irá facilitar bastante na questão de aprendizagem. Na nossa primeira folha que apresentei a vocês, temos uma escala cromática, que ela é seguida de 12 notas. A escala cromática, ela começa da nota inicial, tem aí o sustenido, depois outra nota, depois sustenido e assim por diante. Como expliquei já também anteriormente a vocês, as únicas notas que não terão sustenido são as notas que terminam com I, que seria o Mi e o Si. Sendo assim, todas as outras elas têm sustenido. Então, começando pelo Dó, como está nessa folha, temos Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, terminou com I, certo? Não tem sustenido. Já pula automaticamente para o Fá. Fá, Fá sustenido, Sol, Lá, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. Terminou com I, certo? Então não tem sustenido. Recomeça a contagem. Dó, Dó sustenido, Ré e assim por diante, ok? Quando a gente progride nessa escala, o que acontece é que o som ele vai ficando mais agudo, tá? Então, por isso que tem a repetição aí de Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, é porque o som ele vai ficando mais agudo, aqui a gente está fazendo uma escala crescente. Então, a escala cromática nada mais é do que uma sucessão de meio e meio tom. Quando a gente está falando de Dó para ir para o Dó sustenido, a gente está falando de meio tom. Quando nós estamos falando de Mi para ir para Fá, a gente está falando de meio tom. E assim por diante. Então por isso que se dá o nome de escala cromática. É uma sucessão de meio e meio tom. Ok? E como que a gente vai saber como que é constituído um tom? Aqui a gente está revendo o que é semitom, mas e tom? Tom é constituído por uma sequência de dois semitons. Então, por exemplo, nós temos aí o Dó, que é a nossa nota inicial, mas a gente tem o Dó sustenido e o Ré, certo? Então, contando, sem ser começando pelo Dó, que é o inicial, mas os próximos semitons, se a gente tiver o Dó sustenido e o Ré, então essa distância de dois semitons, ele está constituído um tom. Então, do Dó ao Ré, nós temos um tom, certo? Do Ré ao Mi, temos um tom. Agora, do Mi ao Fá é tom? A gente vê pela escala cromática que não. Isso aí seria semitom, ok? Então, do Mi, para ter um tom, seria Mi, Fá sustenido, certo? E depois do Fá sustenido, Sol sustenido. Depois de Sol sustenido, Lá sustenido. Aí seria um tom. E depois, para completar mais um tom, Lá sustenido, Dó. E começa a contagem novamente, ok?
Mas essa escala de tons que eu estou mostrando para vocês aqui é apenas para nós memorizarmos o que é tom, como que é formado um tom. Sabemos que a escala de dó não é nessa sequência, porque a escala de dó é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí como que fica essa história, né? Que aqui é uma outra realidade que é a formação de escalas, ok? Bom, aqui é a primeira explicação da primeira folha. Da segunda folha temos o desenho aí do braço do violão, o nome de cada corda solta, certo? Que ela está em preto, né? Ali do lado da mão do violão, certo? Então tudo isso daí é a nomenclatura de cordas soltas. Então quando você estiver afinando o seu violão precisa alcançar essas notas que estão em preto. Daí que é importante vocês verem quando vocês tocarem a corda, que nota que está no afinador. Por quê? Porque se estiver mais para frente de cada uma dessas notas, vocês têm que voltar a corda. Agora, se estiver para trás, aí vocês têm que apertar a corda. Por isso que é importante consultar o material, tá bom? A primeira folha vai dar uma ilustração muito boa acerca da escala cromática. Então, se estiver em bemol, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente não viu ainda, então é necessário apertar até chegar na nota correspondente ou voltar a corda do violão se estiver muito bem apertada. Pois bem, nós vemos aqui também no finalzinho da terceira folha que a casa do violão, a casa do violão, a 12ª casa, é uma repetição de todas as cordas soltas. Então, as cordas soltas são Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, ok? Quando chega na 12ª casa, há uma repetição dessas mesmas notas, tá bom? Então, vocês indo de cima para baixo é uma repetição, ou de baixo para cima. Vai ser uma repetição das cordas soltas, tá bom? Por que isso? Porque lembra que a música ela é contínua? Depois que a gente conta do dó ao si, volta de novo o dó e assim por diante, a corda solta mi. Vamos lá. A gente tem a corda solta mi, o primeiro dedo vai ser na casa fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, dó, dó sustenido e assim por diante. A 12ª casa já chega no mi, entendeu? Então chega de novo na corda solta. Então já é uma repetição deste mi. Pois bem, daí a gente tem aqui alguns exercícios, né, na página 8. A gente vai ter um exercício de escala cromática que eu peço para vocês fazerem em casa, tá bom? A gente tem a formação de tríades também. E aí a gente encerra essa nossa primeira aula, certo? Pois bem, mas não é apenas isso. Por quê? Porque a gente tem a questão de graus. E aí, os graus que foi falado na nossa aula anterior está nessa aula 9 de violão, que tem como nome escalas, escala diatônica e tonalidade, que eu passei para vocês, tá bom? Então vai ser o segundo material que eu entreguei para vocês. Pois bem, uma escala maior, ela é formada por tom, tom, semitom, depois 3 vezes tom, 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 e depois um semitom, ok? Então é só te gravar isso. São 2 tons, um semitom, 3 tons, um semitom. Isso se forma a escala maior. Então, de uma forma mais prática, eu expliquei na aula anterior que, falando da escala de Dó maior, nós vamos ter 2 tons iniciais, certo? Como eu acabei de falar. Então, do Dó para o Ré é um tom, do Ré para o Mi é um tom. Então, a gente já completou os 2 tons. Agora, a gente tem um semitom. Então, daí a gente parte do Mi para o Fá, certo? É um semitom. E agora faltam 3 tons inteiros. Então, a gente parou no Fá. Temos o Sol, que é um tom, Lá, que é outro tom, Si, que é outro tom. E para finalizar, temos que colocar um semitom. Então, depois do Si, vem o Dó, que é o semitom, ok? E aí repete toda a escala de Dó maior. Então,
Gravem bastante isso. Se não conseguirem ainda gravar o nome das notas, gravem pelo menos como que é formado a escala maior. Porque a escala maior vai ser formada por 2 tons, um semitom, 3 tons, um semitom, certo? Partindo daí, qualquer nota que vocês forem construir uma escala maior, se vocês seguirem essa sequência, acompanhando lá as nossas folhinhas, né, de escala cromática, vocês vão conseguir identificar o que que é tom, o que que é semitom, e daí fazer a contagem correta para poder escrever até a mão, tá bom? Então, no finalzinho dessa página do segundo material que eu passei para vocês, tem uma explicaçãozinha do desenho de um gato, né, um tom, né, ali. Não sei se vocês já assistiram o Tom e Jerry. Pois bem, é, é mais fácil, né, a gente visualizar a figura do gatinho aí. O tom é a carinha inteira, meio tom é só a contagem do meio do rosto, né? Então é bem interessante. Na segunda página a gente tem a formação da escala maior. Vocês vão ver que é muito diferente da formação da escala de dó maior. Por quê? Porque lembra que toda escala maior é formada por 2 tons, um semitom, 3 tons e um semitom? Pois bem, partindo do Ré, vamos fazer isso aqui nessa aula, né? A gente está partindo do Ré, né? Então a gente está fazendo a escala do Ré maior. São 2 tons inteiros primeiros que a gente tem que ter, correto? Então, é do Ré pro Mi, é um tom. Do Mi pro Fá sustenido, é outro tom. Por quê? Porque lembra que do Mi pro Fá é meio tom? Então a gente tem que ter mais meio tom para formar um tom inteiro. Então por isso que seria Fá sustenido, ok? Então a gente já completou 2 tons. Agora vem o semitom. O que vem depois do Fá sustenido, de semitom? O Sol, certo? Agora que a gente chegou no semitom, agora faltam 3 tons inteiros. Então a gente está no Sol. Lá, Si, e aí vai ser Dó. Mas não Dó natural, porque do Si pro Dó é meio tom. É o Dó sustenido, certo? E depois do Dó sustenido, falta meio tom, que vai ser o Ré, ok? Então estudem bastante isso. Inclusive sugiro para vocês, para pegarem todas as notas, tanto naturais, que são sem sustenidos, para poder fazer as escalas maiores, escritas, quanto as notas que têm sustenidos, tá? Então, um Dó sustenido, vamos fazer uma escala maior de Dó sustenido, por exemplo. É super importante fazer esse exercício em casa. Isso vai ajudar vocês a memorizarem essa escala. Do lado direito dessa página da escala de Ré, vocês vão ver a questão de graus, como eu falei no início do vídeo, ok? Então, Ré é o primeiro grau, Mi é o segundo grau, Fá sustenido é o terceiro grau, Sol é o quarto grau, Lá é o quinto grau, o Si é o sexto grau, o Dó sustenido é o sétimo grau. Pois bem, pessoal, então aqui mais para baixo a gente tem os exercícios da escala maior, né, sugeridos pelo material que eu disponibilizei para vocês, porém sugiro fazer numa folha à parte todas as outras notas para poder identificar todas as escalas maiores. Combinado? E daí a gente vai ter depois a questão de tonalidade, harmonia e ritmo. Isso a gente não viu ainda, a gente vai ver na próxima aula, tá bom? A gente vai pincelar mais uma vez essa questão de graus, mas peço a gentileza de estudar em casa. Porque estudando em casa, vocês vão ter maior absorção daquilo que foi falado na aula anterior, tá bom? E daí vocês não vão precisar ficar perdidos, né? Não vão ficar perdidos, na verdade, no meio da aula, né? O que é grau? O que são tons? O que é semitom? Como que é formada uma escala maior? Por isso que é importante o estudo em casa. Um abraço a todos para vocês. Espero que tenha gostado. Fique com Deus. Uma ótima quarta-feira. Aliás, terça-feira.